aí, né? Já sintonizando a espiritualidade maior para que a gente possa já ir entrando na faixa vibratória, né? Mário, eu vou desligar para você, tá bem? Ah, já desligou, Mário, já desligou, tá. Eu vi meu microfone. Isso, tá. Então, boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Só um instantinho, Merielle, só um instantinho. Deixa eu dar a introdução aqui, tá? Daí eu chamo você. Bom, boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos ao Evangelho da Noite. Que nós possamos ser bem acolhidos, né? Pela espiritualidade maior, porque para sermos bem acolhidos pela espiritualidade maior, nós precisamos estar na faixa vibratória deles, né? Então, vamos elevando o nosso pensamento, né? Para que possamos entrar na faixa vibratória desses irmãos queridos, que tanto nos ajudam e tanto nos estimulam a caminhar por essa nossa jornada evolutiva, né? E este Evangelho da Noite é sempre um evangelho muito especial, porque ele nos traz muita energia boa, muita energia de saúde, de esperança, de calma, de paz dentro dos nossos lares. E hoje nós teremos aí, né, a prece inicial pela nossa queridíssima Merielle. Está com você, meu amor. Pode fazer a sua prece. Tá bom, obrigada, Esther. Então, boa noite a todos. Prazer em estar na casa de vocês, mais uma vez, mais uma noite. Então, eu peço que todos fechem os olhos para serenarmos os nossos pensamentos, para que possamos acalmar nossos corações do dia que tivemos, para podermos entrar em contato com Deus Pai, com nosso Mestre Jesus, com a espiritualidade bendita, para que possamos nos conectar com o nosso Senge querido, do qual nós estamos longe fisicamente, mas em pensamento estamos conectados com os bons espíritos que lá estão. E pedimos à espiritualidade, a Deus, ao Mestre Jesus, que possamos envolver a nossa irmã do comentário do Evangelho de hoje, que possamos entender, estarmos de coração aberto para receber o Evangelho de Jesus em nosso lar, em nossos corações, para que possamos levar para a nossa vida, nosso dia a dia, todo esse ensinamento que eles nos traz. E assim, com a oração do Mestre Jesus, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque é seu, Senhor, o reino, o poder e a glória. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada, Merielle. Então, vamos receber com muito carinho a Cleide, né? Envolvendo a Cleide aí em todo o nosso amor, tá, Cleide? Vamos lá, então. Vamos ouvir o seu comentário. Então, boa noite a todos. Que a paz de Jesus nos acompanhe nessa noite, hoje e sempre, né? Então, como a Esther falou, o texto de Emmanuel chama-se Socorro Oportuno. E ele está relacionado no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item número 5. E esse capítulo 1 é o capítulo Eu não vim destruir a lei. Então, são as revelações, né, as leis divinas. Então, o capítulo todo, ele fala
primeiro de Moisés, fala dos 10 mandamentos, das leis mosaicas, né, que foi uma legislação, podemos dizer assim, para a época, né, uma época assim muito tumultuada, valores conturbados, então uma lei rígida. Aí depois tem a segunda revelação, Jesus, depois de 1.200, né, 1.300 anos, onde então ocorre aí essa adaptação. E aí então a frase, né, eu não vim destruir a lei, porque há algumas alterações nas palavras. E as palavras de Jesus são essas, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e seu próximo como a si mesmo. Porque ele explica que com essas palavras ele está já dizendo tudo aquelas leis de Moisés, de uma outra forma, né? Porque amar o próximo como a si mesmo já está ali incluída aqueles verbos usados, né, por Moisés, não matarás, enfim, todos aqueles 10 mandamentos ali. E ele explicava através de parábolas, e isso então algumas coisas ficaram ocultas, ficaram não entendidas, porque também na época não havia um preparo, né? Não havia um conhecimento da humanidade para que pudesse entender toda aquela mensagem maravilhosa que ele vinha trazendo, a questão da vida espiritual, né? Que o reino não é aqui na terra. E aí ele também orientou que viria uma terceira revelação. E essa revelação, sim, iria esclarecer todos os fatos, iria mostrar claramente a grandeza dessas leis divinas, do amor ao próximo, amar o próximo como a si mesmo. Porque a questão, o que nós sentimos por nós mesmos? Nós só queremos coisas boas para nós, né? Então tudo que você quer para você querer para o próximo, é uma lei divina mesmo. Então, ele fala que futuramente viriam novos ensinamentos para a gente realmente entender o significado, a grandeza dessas leis divinas, que é amar o próximo como a si mesmo, ajudar o próximo, socorrer o próximo, querer para o próximo todas as coisas boas que a gente quer para nós mesmos. E fala que essa terceira revelação, ela viria não só por uma pessoa, viria assim através de muitos espíritos, né, que viriam para mostrar essa grandeza da lei divina. E aí, então, entra o item, né, número 5 do capítulo 1, que falando sobre o Espiritismo. O Espiritismo chegando, né, como uma chave para ajudar e explicar tudo aquilo com bastante facilidade, com bastante clareza, nos ensinando através das orientações dos espíritos a intensidade que é essa lei divina de amar o próximo como a si mesmo. E que para isso a gente precisa de uma evolução intensa, para a gente chegar nesse amor divino, né? Nessa abertura dessa grandeza amorosa para o próximo. E para isso não basta uma única existência, são várias, né? Esse período que a gente tem de lembrança, né, na nossa cabeça, na nossa vivência aqui, é um período muito curto para que a gente pudesse exercitar esse amor da lei divina. Então, o Espiritismo ele vai mostrando a questão das reencarnações, para a gente poder ter toda essa evolução espiritual. Praticar o perdão, a caridade, o socorro às pessoas, né? Socorrer os necessitados. Então, o Espiritismo ele vem mostrando a prática do exercício desse amor colocado ali nas leis divinas, desde Moisés, depois por Jesus e através do Espiritismo. E nesse texto de Emmanuel, ele fala
de uma dessas práticas aí do amor, que é o socorro oportuno. Então, primeiro, né, eu pensei assim, o que seria esse socorro oportuno? Porque socorro, a gente é uma coisa assim que você tem aquele impulso de ajudar alguém quando precisa de ajuda. E o oportuno seria o quê? O momento exato de você fazer isso. Um momento, ou seja, assim, na hora certa, né? Você terá ajudar alguém, socorrer alguém. Então, Emmanuel, ele fala desse socorro oportuno e vai esclarecer para nós o que ele quer dar como mensagem nessa prática desse amor divino, né, de ajudar o próximo, de amar o próximo, de socorrer o próximo. Então ele começa assim o texto. Sensibiliza-te diante do irmão positivamente obsidiado e esmera-te em ofertar-lhe o esclarecimento com que a doutrina espírita te oferece. Então, conhecendo o espiritismo, conhecendo, né, os ensinamentos dos espíritos, nós podemos nos sensibilizar e ajudar o irmão que está passando por necessidades, aquele irmão que está pedindo socorro. Então, devemos nos esforçar para ajudar aquele irmão que pediu socorro. Aí ele continua assim: bendito seja o impulso que te leva a socorrer semelhante doente da alma. Entretanto, reflete nos outros os que se encontram nas últimas trincheiras da resistência ao equilíbrio espiritual. Então, aí, essa palavrinha aí, entretanto, vai fazer a gente refletir um pouquinho mais. Porque, como ele começa lá, nós vemos lá um irmão pedindo ajuda, pedindo socorro, aí nós, por impulso, a gente vai usar esse conhecimento, né, aquilo que nós estamos aprendendo, através da doutrina espírita, dessa terceira revelação das leis divinas, a gente vai socorrer o irmão. Só que essa palavrinha aí, entretanto, ele pede para a gente refletir naqueles irmãos que se encontram nas últimas trincheiras das resistências ao desequilíbrio espiritual. É aquele irmão que ainda não pediu ajuda, ele não deu ainda o grito de socorro, porque ele está ali a caminho de um sentimento que vai levá-lo a uma situação de dificuldade. Ele está no seu dia a dia, ele está sorrindo, ele está dizendo bom dia para todo mundo, mas ele ainda não. Ele está passando por problemas difíceis, por coisas que estão do desgosto a ele, que está deixando magoado, mas ele ainda não deu o grito de socorro. Então, essa palavrinha, entretanto, é que Emmanuel vai pedir para a gente refletir nessa situação, daquele que ainda não gritou por socorro, e que às vezes a gente não percebe isso. Aí ele vai explicando melhor, né, essa situação. Ele coloca assim: por um alienado que se candidata às terapias do manicômio, centenas de fronteiriços da obsessão renteiam contigo na experiência cotidiana, desambientados num mundo que ainda não dispõe de recursos que lhes aliviem o íntimo atormentado. Esperam por algo que lhes pacifiquem as energias, à maneira dos viajores tresmalhados nas trevas, suspirando por um raio de luz. Então, eu entendi aí que é realmente coisas do cotidiano que vão te magoando, que vão te machucando, que vão te deixando com aquela angústia, com aquele desconforto, mas que ainda não deu aquele ponto clímax de você cair no fundo do poço, de você se enterrar numa cama com uma depressão e você realmente pedir ajuda, pedir socorro
a alguém. Você está levando aquilo, você está acumulando aquilo, mas você está esperando uma energia que alguém venha trazer, pacificar um pouco aquela situação. E aí, continuando o texto, Emmanuel vai dar alguns exemplos dessa situação aí, do cotidiano, em que a gente pode, ou nós, ou as pessoas que estão ao nosso redor, passando por essa situação. Então, ele vai colocar 6 situações onde a gente vai ver isso daí. E provavelmente a gente vai poder até se localizar em algumas dessas situações, ou então das pessoas que convivem conosco, das pessoas que são próximas a nós, porque realmente são situações do dia a dia que a gente vai acumulando. Então ele começa assim: marchavam resguardados na honestidade e viram-se lesados a golpes de crueldade mascarada de inteligência. Então, são aqueles momentos que a pessoa vive na maior honestidade, né? Tudo certinho, fazendo tudo do jeito que deve ser feito. Aí, de repente, alguém dá aquela passada de perna, né? Na pessoa. Isso machuca, né? Isso causa um desequilíbrio na gente. Você faz tudo certinho, né? É correto com todo mundo. Aí vem aquele chamado esperto, né? E dá uma rasteira. E aquilo vai machucar. Aí o outro exemplo é assim: abraçaram tarefas edificantes e foram espancados pela injúria, acusados de faltas que jamais seriam capazes de cometer. Olha só, né? Uma pessoa correta, trabalha ali direitinho e, de repente, ela é caluniada. É disso que ele está falando aqui. Isso machuca muito. E aquilo você vai carregando. Uma outra situação. Entregaram-se tranquilos a compromissos que supuseram inconspurcáveis, né, e incorruptos, né? E acabaram espizinhados nos sonhos mais puros. Então, a pessoa tinha lá uma convivência, né, um compromisso confiável, e aí acabou sendo espizinhado, né, naquela situação. Os outros exemplos. Edificaram o lar como sendo um caminho de elevação e reconheceram-se dentro dele a afeição de prisioneiros sem esperança. Então, uma pessoa constrói ali um relacionamento, né? Edifica um lar para crescimento, né? Para somar, né? Para doar um ao outro, e na realidade acaba sendo destruído, sendo assim camuflado aquilo. Aquilo não é um crescimento, pelo contrário, é uma destruição entre as pessoas. Um lugar que deveria crescer, um lugar que deveria ser confortável, acaba sendo um ambiente ruim. Continuando aí. Criaram filhos investindo em casa toda a sua riqueza de ideal e ternura, na expectativa de encontrarem companheiros abençoados para a velhice, e acharam-se relegados a extremo abandono. Isso é bastante comum, né? Essa situação aí das pessoas na velhice serem abandonadas. E, por último, saíram da juventude plenos de aspirações renovadoras e toparam enfermidades que lhes atenazam a vida. Quantos planos, né, a pessoa faz na juventude, enquanto ela está trabalhando, cheia de energia, para quando chegar a velhice, quando aposentar, desfrutar a vida e tal. E aí chega na velhice, começa a surgir problemas de saúde, e então aí vai
aqueles compromissos que tinha no dia a dia, levantar de manhã e trabalhar, e falar, ai, vou terminar com isso daí, né, a hora que eu aposentar e tal. Não, aí começam os compromissos nos consultórios médicos, né, exame e tudo mais. Aí as pessoas, às vezes, isso vai magoando ali a pessoa, não é possível, né? Quantas vezes a gente ouve essas reclamações? E aí ele ainda acrescenta mais algumas situações aí em que a pessoa vai acumulando aquela tristeza dentro dela. E com eles, os que se curam, os que se acusam desajustados, temos ainda os que vieram do berço em aflição e penúria, os que se emaranharam em labirintos de tédio, por demasia de conforto, os que esmorecem nas responsabilidades que esposavam e os que carregam no corpo dolorosas inibições. Então, quantas pessoas que vivem com aquela angústia dentro dela, ela com tédio, tem tudo ali, mas aquilo ela sente um tédio, aquilo incomoda, ela nunca está bem. Mas é o dia a dia dela isso daí. E aí ela vai, às vezes a gente até cruza com essas pessoas, ela chega e vai falar, hoje não estou bem, a gente fala, não, isso não é nada. A gente não está entendendo que ela está pedindo socorro. Tem alguma coisa errada. Então, eu entendo que esse texto aqui de Emmanuel, aquela palavrinha lá no começo que ele fala, entretanto, reflete nas pessoas, são essas situações que a gente vive muito, que está perto da gente, ou talvez na gente mesmo. Então, o socorro oportuno, que não é aquele grito de socorro que a pessoa faz, que a pessoa caiu na depressão, ela está precisando de medicamento, ela está indo buscar uma ajuda profissional, ou ela tentou até com a própria vida, ela entrou realmente no grito do socorro. Não, é antes dela chegar nesse ponto, que seria o socorro oportuno. Então, e quantas dessas situações são comuns no dia a dia, né, que Emmanuel discorreu aqui, e que a gente vai pensando, a gente vai vendo que tá no dia a dia da gente mesmo. Ou seja, quantas situações para a gente aplicar esse socorro oportuno, que é uma das aplicações dessas leis divinas, de ajudar o próximo, de amar ao próximo como a si mesmo, como está lá no capítulo 1 do Evangelho. E que o Espiritismo, ele, nos ensinamentos, né, nas orientações dos Espíritos, que Allan Kardec codificou, tem todas as explicações ali. Então, a gente estudando ali, Allan Kardec, a gente vai ter a oportunidade de aplicar esses ensinamentos nesse socorro aqui, nessas situações do dia a dia. E aí Emmanuel termina assim: lembra-te deles, os quase loucos de sofrimento, e trabalha para que a doutrina espírita lhes estenda socorro oportuno. Para isso, estudemos Allan Kardec, ao clarão da mensagem de Jesus Cristo, e, seja no exemplo ou na atitude, na ação ou na palavra, recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Então, aí no último parágrafo ele faz mais um aprofundamento aí no texto, né? A gente vai trabalhar os ensinamentos da doutrina espírita, prestando socorro oportuno, e a forma, fazendo a caridade. E de que forma essa caridade? Fazendo a divulgação do que o Espiritismo nos ensina. O que foi essa revelação, essa terceira revelação, o Espiritismo. Então, essa última palavrinha aqui, divulgação, eu acho que
fecha com um chave de ouro o texto dele, né? Que é na divulgação daquilo que a gente estuda. Na codificação de Allan Kardec, essa divulgação é que vai fazer com que a gente tenha a oportunidade de prestar esse socorro oportuno tão presente no nosso dia a dia, né? Para nós mesmos, para as pessoas que convivemos, para as pessoas que a gente vai cruzando aí pela nossa vida, para todo mundo conseguir essa elevação, né? Que tanto a gente ouve, que a gente conhece, que a gente sabe, que a gente precisa fazer esse caminho aí. Então, foi isso que eu consegui entender aqui desse texto de Emmanuel, né? Toda essa beleza de texto que ele sempre vem trazendo aqui para nós. Então, muito obrigado. Muito bom, Cleide. Muito obrigada, muito bom a sua explanação, né? E a nossa amada doutrina, a nossa querida doutrina, como você bem disse, né? Traz a chave, né? A chave para a solução dos problemas. Então, o Espiritismo está dizendo para nós que você precisa perdoar, mas não é o perdão pelo perdão simplesmente. Explica por que precisa perdoar, por que é importante perdoar, que consequência isso traz na sua vida, né? O Espiritismo também fala de você ver as coisas com olhos bons, né? Mas não é simplesmente ver com os olhos bons. Por que é importante ver as coisas com os olhos bons? O Espiritismo também fala da questão da sintonia vibratória, né? Então, o que a sintonia vibratória tem a ver com a nossa vida no cotidiano, o nosso dia a dia? Então, ao fazermos esses consolos, né, que você muito bem colocou aí, né, no texto de Emmanuel, né, nós precisamos, não tem necessidade de fazer com que a pessoa se torne um espírita, mas nós, nos valendo do ensinamento que o Espiritismo traz para nós podemos e devemos consolar aqueles que se apresentam no nosso caminho. E consolar a nós mesmos também, né? Porque muitas vezes nós lemos o texto, estudamos a doutrina e, para aplicar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nós apresentamos dificuldades ainda, né? Então, é importante que nós fiquemos atentos, né? Para aplicar no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E também aqueles que caminham na nossa jornada evolutiva. Então, Emmanuel, muito feliz com o texto, como sempre, você também muito bem esclarecido aí o texto, né? E que nós fiquemos atentos quanto a esta chave, né? Esta chave que o Espiritismo nos apresenta. Uma chave, ela serve para abrir portas, né, gente? A gente sabe disso, né? Então, nós queremos abrir uma porta que está fechada, a gente pega uma chave e abre. Abre para entrar, né? Então, o Espiritismo oferece essa chave para entrar na solução da dificuldade, né? Ou pelo menos para o encaminhamento às dificuldades que estão acontecendo com o nosso irmão de caminhada, com o nosso irmão de jornada e muitas vezes até conosco mesmo. Muito bom mesmo. Então, nós vamos agora receber com muito carinho o Maurício, que vai fazer para nós as vibrações, e também depois vai fazer a prece de encerramento. Maurício, ao fazer as suas vibrações, meu querido, lembra lá da caixinha de vibrações que o Centro Espírita tem, tá? Para vibrarmos por todos aqueles amigos queridos, que a gente chama a caixinha de vibração, mas atualmente essa caixinha está escrita no livro da Jo, né? A Jo tem um caderninho lá que ela vai anotando, né? Todos esses pedidos de socorro. Então, vamos vibrar por esses amigos queridos, né, que nesse momento estão precisando tanto do socorro, já oferecendo esse socorro oportuno aí, que a Cleide discorreu para nós, né,
e que é a nossa vibração de amor. No momento da vibração, nós não vamos fazer preces paralelas, tá, gente? Nós vamos mentalizando a pessoa e vamos mentalizando um abraço, vamos oferecer flores mentalmente, vamos oferecer, assim, as coisas lindas que a natureza tem para essas pessoas que serão nomeadas, ou esses grupos de pessoas, ou esses governantes. Então, essa é a melhor forma de nós fazermos a vibração, porque às vezes a pessoa que está fazendo a vibração está falando, vamos vibrar pelos doentes que estão na Santa Casa de Guararema. Então, nós imediatamente vamos levando o nosso pensamento para a Santa Casa de Guararema e já vamos juntos assim, com um monte de flores, com um monte de abraços, né? De esperanças, né? Para que as pessoas recebam realmente todo esse nosso carinho, todo esse nosso afeto. Então, todos que o Maurício for enumerar aí, nós vamos levando o nosso abraço, vamos levando nossas flores, vamos levando o nosso carinho, né? Um carinho virtual, um abraço virtual, mas sai do coração. E tudo que sai do coração, o plano espiritual se encarrega de levar ao destinatário. Então, está com você, Maurício, por favor. Então, todos juntos, nesse momento, nos unamos com o coração aberto e que possamos estar abraçados com os nossos irmãos espirituais e todos que se fazem presentes em nossos lares, nesse momento e por todo sempre. E dos nossos corações possam luzes, e essas luzes se unindo a de todos aqueles lares que também nesse momento fazem o estudo ou estejam fazendo uma singela que se unam a todas essas vibrações de amor, de bondade e de caridade. E assim, possamos iluminar esse nosso planeta, partindo de nossa casa, de nossos lares, tudo através do nosso coração. Que essas vibrações sejam de muito amor e carinho para todos aqueles necessitados ou não necessitados também, já que todos somos filhos do mesmo Pai. Que esse Pai nos abençoe, nos cubra com seu amor infinito. Que Jesus, nosso Mestre, ore sempre por nós, mantendo esse abraço que nos aquece, nos ilumina e nos abençoa imensamente com seu amor. Que tenhamos sempre a companhia de todos os amigos espirituais, os nossos mentores queridos, que nunca nos abandonam. Que eles possam levar essas vibrações a todos os lares, a todos aqueles que estão perambulando a esmo pelas ruas, perdidos em seus devaneios. Que Deus os ampare e acolha essas nossas vibrações. Que possamos vibrar por todos aqueles nomes que se encontram na nossa caixinha de vibrações, lá no centro, no caderninho que a Jo mantém com os pedidos, com os nomes, por nós mesmos também. Que Ele abençoe o lar de cada um nesse planeta bendito. Agradecemos, Pai, por tudo que te oferece. Tudo aqui emprestado por Ti, devemos graça a isso. A mensagem de hoje, o socorro oportuno, que ela possa ser divulgada a partir de agora, a partir de nós mesmos, mesmo em pensamento e mesmo à distância. Que o Senhor tenha a misericórdia e que com a sua justiça faça cada um, no seu tempo, entender a sua lei de amor. Pedimos a Ti, Pai,
que abençoe a todos nós, desse estudo tão bonito, tão benéfico, e sendo o último livro, o último capítulo do nosso livrinho, só falta mais uma parte. E essas mensagens entrem e permaneçam em nossos corações. E vibremos, sim, a cada dia, por tudo e todos aqui nesse nosso planeta. Que essas vibrações atinjam também aqueles irmãos desencarnados que estão precisando de um socorro, de um auxílio, que eles possam ser assistidos e encaminhados para serem tratados, para estudar e para se melhorar. E assim, agradecidos estamos, rogo a Ti, Senhor, que nos aceite assim como nós somos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, na medida em que vamos perdoando a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, pois vosso reino, o poder e a glória. Com a sua bênção, com a sua permissão, agradecemos por mais esse momento de estudo. Assim seja. Obrigada, Maurício, pelas vibrações e pela